Fala galera, beleza? Vamos lá, né? Último domingo do trader antes da eleição. Antes da eleição. Vamos falar de pesquisa de novo. E hoje eu vou mostrar algumas coisas importantes que acabam passando batido quando a gente fala de pesquisa, resultado eleitoral, essas coisas todas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa jornada. Primeiro vamos falar do mercado. Seguindo o script, né? Eu falei para vocês que isso aqui, ó, a média de 200, quando você está em tendência de baixa, né? Ela é um ponto de desejo de venda. Então toda a ida lá tende a fazer o quê? Uma busca da queda, né? Uma busca da queda. Então a gente tá, né? É importante a gente sempre pensar nisso, né? A gente tá num quadradão um tempão, esse quadradão aqui, ó, fica aqui nesse quadradão. É uma região fundamental de preço, né? E a gente tá num período de confluência, né? De vários fatores relevantes no mundo. Então tem o Fed americano mudando um monte de coisa, e no Brasil tem a eleição. Então o mercado levou o preço pré-eleitoral lá para cima, tá joia? Pré-eleitoral lá para cima. Acredito eu muito mais pela questão econômica internacional do que pelos candidatos. E aí depois disso ele decide, né? Então a gente está chegando na eleição numa região em que eu falo para vocês claramente, só um tonto para comprar papel ou apostar em alta da bolsa nesse cenário que a gente está, certo? É muito... Por quê? Porque se a gente quer comprar, né? Se a gente quer comprar, imagina que você é um otimista, tá? Um otimista sem causa. Se você fosse querer comprar, você ia querer comprar mais ou menos aqui, né? Nessa regiãozinha aqui, perto desse topo, desse suporte aqui, ó, tá vendo? Porque tem um suporte aqui, ó, tá vendo? Aqui, bem aqui, ó, aqui, ó. Aqui tem um suporte, né? Que ele não foi testado. Então, mesmo quem fala que é alta, vamos imaginar que seja alta e que eu estou errado e que não sei o que e tal. Beleza, não tem problema, né? Tá errado toda hora, a gente erra no trade. Faz parte. O erro faz parte do trade. Quem não sabe disso não deve operar. Mas o que é importante a gente ver? A gente vê que, pô, como aqui é uma região de suporte, o preço tem que vir aqui testar. Ele tem que vir aqui, nessa região aqui, e depois subir, né? Se ele não está fazendo isso, é porque alguém quer segurar o preço aqui para decidir na manada depois. Então, é importante você ficar atento a isso. Essa é uma semana decisiva, né? Decisiva para a questão eleitoral nossa. E na semana que vem tem o Fed Minutes, que em geral traz efeitos fortes no mercado. Então vamos acompanhar isso. Eu vou também mostrar o calendário, mas vamos começar aqui. Então está seguindo o script, está corrigindo. A bolsa era nossa visão de que esses movimentos bruscos são movimentos para ajudar na venda. Se você colocar no semanal, né, ele bate ali de novo. Por quê? Porque a média de 200 no semanal está segurando do diário, está segurando ali o preço, né? No diário voltou a acionar o Malu. Então o Malu de venda está acionado. Isso quer dizer o quê? Que você tenta vender a partir desse candle aqui, ó, né? Você tenta vender a partir desse candle porque é aqui que vai estar o trade de venda, né? Mesmo que ele venha a subir um pouco, você já sabe que esse é o candle de referência, perdendo a mínima que o mercado vai para baixo. Pronto, acabou. Simples assim, né? Não tem muito segredo. Se a gente for olhar no semanal, estamos assim, né? Se a gente for olhar no mensal, né? Também fazendo o teste aqui dessa região aqui bem difícil, ó, tá numa região difícil, né? Mas é importante que as pessoas se liguem, né? Que, poxa, como é um negócio do pick and choose, né? Eu quero escolher para justificar, etc e tal, não sei o que. Pô, o diário tá como? Vermelho. A bolsa não faz topo há quanto tempo? Há um tempão, né? Depois daquele topo lá de rompimento na média de 200, nunca mais voltou lá. O mensal tá caindo. O anual tá caindo. Aí o sujeito acha uma coisinha no semanal e se empolga com o semanal. Tá bom, beleza. Mas mesmo quem é otimista não consegue, né, responder isso aqui, ó. Entendeu? Por quê? Porque daí fica aquela coisa, não, mas vai fazer, vai. Por isso que sempre erra.
Por isso que não vai evoluindo, porque não é sobre olhar o preço, né? É sobre acertar o improvável. Eu acertei o improvável. Olha aqui, ó, olha como isso aqui tá todo esse tempo, né? Todo esse tempo, e aqui no semanal fica ainda mais claro, ó, batendo nessa região de briga de força aqui, ó, que essa briga aqui antes da perna de alta, ó. Fica aqui, galera, fica batendo aqui, ó, que nem bateu aqui na última perna de alta. Só que qual que é a diferença? Aqui desceu para fazer um pullback, caiu, aqui bateu na 400 e agora, galera, tá fazendo o exercício da volta da 400, vai vir aqui embaixo na 400. Entendeu? Não adianta querer ficar brigando com o preço, tá? Então é isso, o índice é isso, doleta subiu, né? Doleta subiu, faz aqui uma raspa aqui, vamos verificar o que ele faz aqui no centésimo de 200. Ele já tinha feito esse teste, né? Então o que eu acredito, né? E é importante por causa da estratégia do euro que eu tenho. É ver se ele volta aqui para fazer esse teste e cai, tá joia? Eu continuo achando que o dólar é para baixo, nós vamos aguardar, né? Até o BC europeu subir os juros, talvez a gente tenha aí essa briga aí no dólar, né? No dólar no diário, ele virou azul, né? Fez uma linha de tendência de alta aqui, ó, não dá para negar, né? Tá tentando segurar, fez um falso comprimento da linha, depois sobe, né? Pode vir aqui buscar 200 depois, ainda pode, mas por que me diz que o dólar é para baixo? Porque a 200 está caindo, ó, e ela vai cruzar a 1000. Lembra que eu sempre falo isso toda hora para vocês? Se você deixar o seu ego de lado e você parar para prestar atenção nas médias de tendência, você vai entender o que está acontecendo, mas você só tem que baixar a bola. Aí está caindo, né? No índice, a média de tendência de 200 está subindo, está caindo, né? Está caindo. A média de 400 está subindo, está caindo, né? A última média que estava subindo era 1000, tá perdendo força, vai corrigir. Então a 400 vai cruzar. Então se ela vai cruzar, vai cair o preço, né? Para ela terminar o processo de queda, depois ela inclinar de novo, daí você vai ter um tempão de alta na bolsa e assim por diante, tá bom? Paciência é o nome do jogo. Day futuro, desnecessário dizer, não falo mais nada sobre day futuro, né? Aí, ó, fez um repiquezinho aqui, ó, para testar esse ajuste. Última chancinha aqui no 11.649, é para baixo, tá bom? É para baixo, tá vendo? Ó a média de 1000 caindo, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó a média de 1000 caindo. Aqui me dá muito claro que a gente vai ficar com juros mais ou menos nessa região dos 9,2. É isso aí, galera, tá bom? Então, parabéns aí para quem tá no trade do Tesouro Direto, tá bom? Beleza? Então, falamos do dólar, falamos do índice, vamos olhar a gringa. Olha aí o EWZ, se a gente pôr o EWZ no semanal, olha aí, ó a falha. Foi lá só para buscar a venda, galera, tá vendo? E essa falha aqui, ó, é a falha final, it's the final countdown. Tipo que nesse camarada aqui, ó, tá vendo esse camarada aqui, ó? É isso aqui, é esse camarada aqui, ó. Então pode ter uma raspada aqui, uma semaninha ou duas por causa da eleição do Fed Minutes, mas depois, ó, it's going down, tá bom? Se você botar aqui no mensal, ó lá, tá vendo? Ó? Falha de novo aqui, tá? Então, nothing to say, tá bom? China, olha, entendeu? É isso que as pessoas não percebem. Você tem os maiores mecanismos de informação técnica disponíveis numa ferramenta simples, gratuita como o TradingView. Mas o que é preciso? É preciso que você não seja torcedor. É preciso que você olhe e fale assim, puxa, o que o mundo está me dizendo? Qual é a segunda maior economia do mundo? A China. Olha aqui. Qual é o maior comprador de commodity brasileiro? A China. Né? Certo? Quem é o maior, né? Quem é o maior consumidor dos nossos produtos? A China. Quem é o maior investidor do Brasil hoje? A China, certo? E aí a gente vê isso aqui e a gente acha que a nossa bolsa vai subir. Se a China pega gripe, a gente fica com pneumonia, galera, certo? Olha, China despencando. Emerging markets, olha aqui, ó, olha o gap de baixa nos emergentes, entendeu?
A gente não está sofrendo mais porque o mercado está se segurando por causa da eleição, porque o mercado quer culpar algum político, seja o Bolsonaro, seja o Lula, o mercado quer culpar alguém, meu. Entendeu? Você pode ter certeza, qualquer que seja o resultado da eleição, o discurso já está pronto. Se o Lula ganhar, vai ser assim. Agora o mercado quer ver realmente se o Lula vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, se ele não vai fazer um governo de esquerda. Certo? Vai ver se ele vai pôr o Meirelles mesmo, quem vai ser a equipe econômica. Se for o Bolsonaro. O mercado agora quer saber se ele vai fazer um governo gastão, comandado pelo Centrão, e não. Falado pelas autoridades em leitura de preço, como a Mara Luque, a Miriam Leitão, o rapaz lá, esqueci o nome dele lá, que é o Theo, não sei o que, entendeu? Os caras assim, aí vai falando, e o preço mesmo ninguém olha aqui, galera, não tem o que fazer, né? Minério de ferro, para baixo, a prisão de baixo aqui, olha que coisa, olha que forte, né? Olha, não, era uma falha ali, não era gap não, olha que coisa horrível aqui, né? Ouro na média de 1.000, certo? Quando o ouro cai, o que quer dizer? Que a inflação no mundo está caindo, porque não tem mais importância ter metal, entendeu? Petróleo para baixo, despencando. Engraçado, tem uns influencers que falavam que minério de ferro para cima, mas daí um petróleo, como é interesse por causa de política, etc. Petróleo para baixo. Galera, é uma obviedade que o petróleo vai para baixo, né? É uma obviedade, uma coisa óbvia, né? Mas daí a bolsa não vai cair. Não, então tá bom, então a bolsa para cima, beleza. Ethereum e Bitcoin. Pensa numa porcaria que tá operando Bitcoin, né? Tô tentando vender, tô me ferrando, tô tomando umas pauladas em Bitcoin, mas umas pauladas lazarento, bate para baixo, você pensa, rompeu, volta, rompeu, e aí isso te destrói, porque em trade você vai fazer o quê? Você tem que olhar o rompimento, não tem o que fazer. Aí você fala assim, não, mas você pode pôr stop, o stop é um seguro, logo, todo seguro custa como? Imagina assim, você bota um stop no 50% do movimento, aí ele bate no 50% e despenca para baixo, como é que você faz? Você vai se sentir um trouxa, certo? Porque você está numa região que é para cair o preço, então você tem que apostar que ele vai despancar para baixo, mas cansa, hein? Nossa senhora, tô cansando, tá um trade difícil, hein? Porque tá vendo? Olha isso aqui, ó, olha, no mensal tá bonitinho até assim, né? Mas tá uma porradeira por causa desse camarada aqui, ó. Então vamos ficar de olho, mas eu tô precisando me acertar no Bitcoin. Dólar Index bate para cima um pouco, forte, né? Puxou forte o dólar Index aqui, por quê? Porque a Europa ainda não se manifestou ainda. Então a gente tá tendo uma pressãozinha no euro, né? Pressãozinha grande no euro, mas eu acho que a gente pode manter ainda a nossa confiança no trade do euro. Sempre tem que lembrar disso, né? É um trade longo. Então você não precisa colocar tudo a perder já. Vamos com calma. Também fiz um testezinho, mas lá no euro eu vi que não ia dar certo. Parei, falei, vamos acalmar, vamos esperar. Na Nasdaq e no Bitcoin, onde eu tô doido para vender, eu tô sofrendo, tô apanhando. No euro eu tô vendo esse teste aqui, ó, tá vendo? Esse teste aqui, ó. 96 aqui, ó. Aqui deve ter uma defesa, tá tendo um pouco, teve volume, é o spike que meio que é esperado, um spikezinho, por isso que eu segurei um pouco, ó, bateu para baixo, né? Fez o spike e é aqui que eu tô olhando para ver a partir disso, né? Eu achei que esse teste aqui, ó, pudesse gerar um movimento maior, não gerou por enquanto, vamos aguardar. Euro bem chatinho, mas vai andar, tem que ter paciência. VIX, olha lá o VIX, será que subiu o VIX? Acho que não, né? Que isso, bobeira, o VIX não tá subindo nada, olha, ó.
hora de comprar, né? Vamos comprar. Olha que beleza. Olha o VIX. Não, tá tranquilo. Vamos comprar renda variável. Ó aqui, a Nasdaq também, ó, bateu para baixo, chegou a vir aqui, eu tava ganhando uma grana, sabe? Tô rico. E aí, de repente, no final do dia, tô pobre. É foda. Tá chegando bem pertinho da média de 1000 aqui. Aqui é o trade que a gente tá de olho. Vamos ver. SP500, também mesma coisa, tá vendo? E aí o Dow Jones que bateu na média de 1000, tá vendo? TLT fazendo uma defesa, tem um pouquinho de volume, mas por enquanto nada. Os yields curtos subindo, normal, né? E o 10-year yield deixa aqui um teste aqui do topo. Vamos acompanhando. Então isso aí foi a gringa, né? Tudo caindo, vai para baixo mesmo. O perrengue dessas coisas nesse momento é a dificuldade que a gente tem de conseguir vender aqui nesse ponto de decisão, porque tem muita briga, está sendo bem cansativo. Para mim, pelo menos, está sendo bem cansativo fazer essas vendas no fundo. Não tá fácil, tá vendo? Não tá fácil. Deixa eu pegar aqui o Nasdaq, tá vendo? Ó, tá vendo? Eu esperava que vinha pelo menos na 200 aqui perder, né? Porque vai perder, quando bate no 200 aqui vai perder. E não tá ainda, ó, por causa desse suporte aqui. Então vamos acompanhar. Evidentemente, né, o trade perfeito era aqui em cima. Perdi esse trade, dói, machuca o coração. Mas tudo bem, vamos devagar que a gente vai chegar lá, tá bom? Quando acertar, vai acertar bonito, né? Porque pode vir aqui, ó, no 787 e tal. Pode dar uma batida boa, mais boa mesmo. A Bolsa Americana. Deixa eu pôr no semanal aqui para ver uma coisa. Tá vendo? Pode dar uma batida sensacional, ainda tem muita gordura para queimar na Bolsa Americana, tá bom? Beleza? Muita mesmo. Então falamos de tudo, falamos da gringa, falamos do mercado. Deixa eu pegar aqui o calendário para vocês, rapidinho aqui o calendário. Então, vamos lá. Nessa semana, né, a gente tem o PIB da Alemanha. No Brasil, a gente tem investimento direto, não tem muita importância. Aí às 9 horas da segunda a gente tem a Lagarde falando, né, e deve falar sobre qual é a expectativa dela para o mercado europeu. Então tem que ficar atento, gera volatilidade. Podemos ter aí um movimento no euro importante, vamos ficar atento. Daí a gente tem no Brasil a nossa ata, tá joia? A gente tem a nossa ata, né? A 7h30 na terça, de novo, a gente tem a Lagarde, tá joia? E aí a gente tem nos Estados Unidos algumas estatísticas que a gente pode passar batido, agora não tem problema, né? E aí a gente tem deixa eu pegar aqui, cadê aqui? A gente tem o Powell, tá bom? A gente tem o Powell, isso aqui é o bicho pegando. A gente tem na quarta-feira o Powell falando, tá? Então fica muito atento, muito atento, né? 10h15 o Powell fala com os investidores na quarta-feira, então é uma semana bem cheia, né? Depois na quinta-feira, tá? Na quinta-feira não temos muito evento na quinta-feira, né? No Brasil a gente vai ter o IGPM, né? Na quinta-feira, né? Provavelmente em queda, provavelmente não, muito em queda, porque o dólar está caindo. E aí nos Estados Unidos a gente tem o GDP, né? E o Initial Jobless Claims. Então assim, a gente tem uma semana cheia, né? Lagarde é um pouco menos, mas a gente tem o Powell na quarta, quinta-feira PIB americano, a gente tem no Brasil nossas minutas, né? Nossa ata, e aí a gente tem o IGPM, no mesmo dia a gente tem o PIB americano, muito importante, ficar atento com ele. E aí na sexta-feira, semana aqui pra gente encerra, muito importante, porque é o último movimento do mercado antes
da eleição, então é um dia que você tem que ficar atento, né? Talvez eu até faça um vídeo nesse dia para a gente ver como é que foi o fechamento, vou organizar aqui para a gente poder falar disso, tá? Talvez eu pense numa programação especial aí nesse final de semana de eleição. E aí na Europa tem o CPI, que é a inflação, 5 horas da manhã já na sexta. Então, galera, estamos aí com uma semana pesadíssima para a gente acompanhar. Tem que tomar muito cuidado, tem que ser estratégico, tá bom? Não queira fazer graça essa semana. Vamos acompanhar como é que o mercado se comporta. Então, Powell, tem a Lagarde fala várias vezes na semana, é muito importante, mas tem, eu diria o quê? Powell, inflação europeia, nosso GPM e as minutas, a ata do nosso BC. Na próxima semana, na semana pós-eleição no Brasil, aí eu acho que a gente tem Fed Minutes, cadê? Tem ADP também, mas deixa eu achar o Fed Minutes. ISM, cadê o Fed Minutes? Bom, não está aqui, mas tudo bem. Vai ter o Fed Minutes, depois eu vejo e falo para vocês quando vai ser. Vamos agora falar do nosso mercado, tá bom? Do nosso mercado não, da eleição. Seguinte, galera. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu vou pegar aqui 2018, tá? 2018, a gente tinha 147 milhões de eleitores, tá bom? 147 milhões de eleitores. Então, vamos pegar o Excel. Então a gente tinha 147 milhões de eleitores, tá? 147 milhões de eleitores, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. 147 milhões de eleitores é o que a gente tinha. Quantos votaram? Isso é 2018, tá? Quantos votaram em 2018? 117, tá? 117. Então, a gente teve aqui, né? A gente teve aqui 30 milhões de brasileiros que não votaram, tá? Isso representa 20% do eleitorado, tá? Lembra que eu falei para vocês que mais ou menos é 30%? Abstenção, brancos e negros é 30%. Na eleição de 2018, brancos foram 2,65%, então vamos por 3%, e os nulos foram 6%, tá? Então a gente tem aqui, claro, sobre o total de votos, né? A gente tem aqui, mais ou menos aqui, tá? 3 milhões e meio de votos, foram 10 milhões de votos, então, em tudo somado, a gente tem mais ou menos, tá? A gente tem mais ou menos que cerca de 40 milhões daquele grupo não votou. Então, nós estamos falando de mais ou menos 27% de votos, de universo de eleitores que não devem ser considerados para fim de total de votos, certo? Por quê? Porque por isso que dá a diferença tão grande depois quando mostra as pesquisas. Fala assim, puxa, mas por que o cara teve mais voto? Não é que ele teve mais voto, é que o universo diminui, certo? Então, para essa eleição, deixa eu mostrar aqui para vocês, para essa eleição, editar filtro, eu venho aqui, ó, tudo isso está no TCE, tá bom? Para essa eleição a gente tem 156 milhões de eleitores, tá vendo? 156 milhões de eleitores. Se a gente pegar esse mesmo dado, 156 milhões de eleitores, tá? E a gente pegar ali, tá? Mesmo proporção da vez passada, a gente vai ter mais ou menos 42 milhões de pessoas que não vão votar. Então o total de votos que a gente vai ter na eleição vai ser de mais ou menos 113.551. Por isso que a pesquisa dá errado, entendeu? Porque o que acontece? Então daí eu vou pegar aqui a pesquisa, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar da Datafolha, já que o pessoal do Bolsonaro adora Datafolha. Cadê?
Tô sendo sarcástico, né, gente? Só zoando aqui um pouquinho. Então, vou pegar aqui Datafolha. Se você pegar aqui, eu pego sempre estimulado, eu não ligo para espontânea, tá bom? Eu pego sempre espontânea, não estimulada, perdão. 42,31. Então, o que acontece? Se você considerar 42%, quer dizer que sobre o eleitorado total, o Lula tem 65 milhões de votos, tá bom? 65 milhões de votos, 65 milhões de votos. E o Bolsonaro tem 31%, certo? Só que o que acontece? O número de eleitores que vão à urna não vai ser esse, entendeu? Não vai ser esse. O número de eleitores que vão às urnas serão 113. 113 dividido por você teria aqui mais ou menos, tá? Não é assim certinho, por quê? Porque eu não posso dizer que isso vai ser distribuído equanimemente, não será distribuído de maneira equânime, tá joia? Não será. Mas a gente pode dizer, tipo assim, vamos imaginar, né, que essa distribuição seja de mais ou menos 50%, né, desse delta aqui, 156 para 113, vamos dizer que seja, deixa eu ver, 42 dividido por 2, só para a gente ter um número aqui, seria 211, 21 milhões a menos, estaremos falando aqui de 134, né? Tá aqui. Então você teria mais ou menos. Por isso que não tem precisão. E a pesquisa não pode usar isso. Se ela usar isso, ela não está baseada numa pesquisa. Ela está baseada numa projeção, baseada num dado histórico do passado, entendeu? Por isso que dá esse diferencial tão grande. Mas hoje, sem torcida, usando o que tem de dados ali, por exemplo, no caso da pesquisa do Datafolha, você estaria falando mais ou menos 48% de votos para o Lula, 35% para o Bolsonaro. Isso usando a espontânea Datafolha, tá? Então, ó, vamos melhorar isso aqui, vamos organizar. Eu expliquei aqui, fiz uma bagunça, vocês me perdoem. Agora eu vou dar um pause e vou limpar aqui para a gente poder ver quais são os cenários, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, ó. Eu tenho aqui a Datafolha, mandar uma genial, tá? Então, só organizei aqui. Então, a base da projeção é o universo total de eleitores. E depois, a aplicação da conta é só sobre aqueles que são votantes, certo? Por quê? Porque você fala assim, mas não está errado de maneira técnica, porque o universo não vai reduzir. Existe uma diferença importante quando você considera isso. E, claro, eu posso estar errado, tá? Isso é um jeito que eu uso para fazer isso. Não é a verdade absoluta, eu não tenho essa pegada, vocês me conhecem, assim, é só para a gente poder refletir. Mas o que acontece assim? Em eleição existe uma coisa binária, que é quero votar e tenho candidato, isso não muda. Então isso é do extrato geral da população, entendeu o que eu estou falando? Isso é do extrato geral da população, não tem jeito. Então o número de eleitores do Bolsonaro é do extrato geral da projeção. Não tem jeito, porque é o número de eleitores brasileiros. Isso aqui é total de eleitores, que é a base da nossa projeção, certo? Base da projeção. Por que é essa base? Porque é deste contexto que sai o quê? Sai o número de eleitores do Bolsonaro, eleitores do Lula, eleitores do Ciro e aqueles que são revoltados com o sistema e querem votar branco, ou são idosos e não querem votar, que são as abstenções, tá joia? É desta base que você calcula isso tudo.
Então, se eu trabalho com brancos e nulos, né? Não votantes, para ficar fácil, vai, não votantes. Se eu trabalho com não votantes de 30%, não votantes, tá? Não votantes, 30%. Vamos pôr 27%, que é o número da eleição passada, para a gente não ficar nem fazendo graça, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, 27 vezes 27%. Então, eu já sei que eu tenho 42 milhões de pessoas que não vão votar. Entenderam o que eu fiz? Então, 42 milhões de pessoas que não vão votar. E aí, no Datafolha, o Lula tem, só um minutinho, 40, né? Deixa eu colocar na ordem da pesquisa, tá? Bolsonaro, pra gente não ter ruído. Então, assim, ó, 42 no Datafolha e o Bolsonaro 31, tá joia? Beleza? Beleza? Eu vou depois mostrar da Modal que eu adicionei, porque ela é um pouco diferente das outras, e da Genial que vocês já estão acompanhando, beleza? Então vamos lá. Então não votantes, 27%. Então quem são os candidatos? Lula, Bolsonaro, outros e não votantes. Que eu vou pôr aqui 27% para ficar claro, tá? Então não votantes. Todos eles fazem parte desse universo de eleitores, certo? Porque entre os eleitores, no conjunto de eleitores, há os não votantes, certo? Vocês concordam? No conjunto de eleitores, há os não votantes. Então você tem 42 Lula, 27, 31, certo? Como a gente faz matemática, são mais ou menos, aqui a gente já tem 31 aqui, tá falhando um pouquinho, deixa eu ver quanto que tá falando aqui dos outros. Outros aqui tá dando mais ou menos, 4 do Ciro, 3 da Simone, 7, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? O que eu vou fazer, tá? Eu vou dividir. Não vou dividir, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 0 para eles, tá bom? Vou dar 0 para eles. Não vou fazer isso. Eu vou reduzir o não votantes, tá bom? Vou reduzir o não votantes. Está dando 7% para eles, então eu vou pôr não votantes 20. Vamos imaginar que dessa vez o brasileiro vai querer votar mais, etc e tal. Eu vou dar para a gente poder ter 100% aqui, tá vendo? Então tem 100% aqui, certo? Só para a gente somar, tá? Então a soma. Então a gente tem aqui, tá? Ó, 100%, tá bom? 100%. Beleza? Beleza. Então, isso quer dizer que em termos de votos, o Lula hoje teria, tá? 65 milhões de votos, tá joia? Beleza? Não é para ficar nervosinho, falar quem que fez a pesquisa. Isso é conversa de criança, a gente é adulto aqui, a gente está olhando os números, tá bom? 65 milhões de votos. Aí você tem o Bolsonaro. Por que deu isso aqui? Ah, entendi o que eu fiz. Eu fiz errado. Perdão, gente. Aí a gente tem aqui o Bolsonaro. E aí a gente tem os votos. Então tá aqui, ó, vamos só fazer a soma para a gente ver se está tudo certinho, certo? Então tá aqui, ó. Então a gente tem 156 milhões, bateu, certo? Beleza? Beleza. Aí o que acontece? Vamos puxar aqui. O que acontece aqui? Participação nos votos válidos. Então o que acontece? Na participação dos votos válidos, o Lula vai ter, nesse momento, 49%. Né? O Bolsonaro, nesse momento, vai ter 36%. Os outros vão ter, nesse momento, tá? 8%. Tá joia? E aí, os não votantes, tá joia? Vão ter 23%. Tá joia? Vão ter 23%. Tá joia? Então, o que você tem hoje aqui? No Datafolha, tá ali, ó. Tá ali
pertinho. E daí você trabalha com a margem de erro, por exemplo, do Datafolha, que é de 2% para mais ou para menos. Então isso quer dizer que o Lula pode ter 44 do total do universo de eleitores, que daria 51. Se ele tem 42, se ele tiver 30, se ele tiver 40, são 46, tá joia? Então vou 42 aqui. Só para vocês verem que eu não estou tirando isso da minha cabeça. Deixa eu puxar isso aqui, né? Ó, só para vocês verem que eu não estou tirando da minha cabeça, ó. 42, 31, tá bom? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele tem 40, entre 40 e 44. O Bolsonaro tem entre 29 e 31. 31, correto? 33, perdão, 33. Então o Bolsonaro pode ter 38, daí o Lula cairia, né? Porque tem que compor, porque os outros não são tão relevantes assim, né? Então, em tese, um vai meio que cancelar o outro. Então, em tese, o Lula iria para 40. Então, você teria 46, 38, por exemplo. Entenderam? É assim que se analisa, os dados de maneira a não se assustar depois, porque vai falar, por exemplo, né? A pessoa vai falar assim, né? Olha lá, o Lula estava com 49% e a pesquisa fica falando para todo mundo que ele tinha 42%. Isso é um absurdo, vão falar os petistas. Ajudaram o Bolsonaro. E o pessoal do Bolsonaro vai falar, falaram que o Lula, que o Bolsonaro tinha só 31%, por isso que faltou voto, porque o pessoal começou a desistir de votar, muita gente não foi, né? É a conversinha para boi dormir de sempre, tá bom? O que vale é isso aqui. Então aqui a gente usou os dados do Datafolha, tá bom? Esse dado aqui do Datafolha, tá bom? Agora nós vamos olhar uma pesquisa que eu nunca tinha olhado antes, que é a da Modal, para ninguém achar que eu recebo o jabá da Genial. Então, sou cliente da Modal, tá bom? Então na espontânea aqui, ó, na espontânea, você tem o que? Você tem 41 e 40, tá? Então, vamos pôr aqui da Modal, eu vou mudar aqui o número, tá bom? Vou só puxar aqui o Datafolha aqui para baixo, certo? Já ganhar tempo, né? Então aqui eu vou pegar da Modal, tá? Então da Modal. O que a Modal está dizendo? A Modal está dizendo, Instituto Futura, que o Lula tem 41 e que o Bolsonaro tem 40, tá vendo? E que outros, Simone Tebet e o Ciro Gomes e os outros têm mais ou menos também 7, né? Brancos e indecisos não votantes a gente vai deixar todos iguais, ao redor de 20%. Aqui vai dar 108, então vamos tentar dar uma ajustada nisso aqui. Eu vou tirar dos outros, tá bom? Porque 20% tá. Vamos manter o não votante padrão. Então aqui nós vamos. Puta, não vai dar, né? Vou judiar dos não votantes aqui. Vou botar 3. Vou tirar 2 pontos de cada. Então o Lula seria 39 e o Bolsonaro 38. Pronto, tá bom? E aí fica 100% aqui. Só pra gente ajustar para poder ficar 100%. Então o que a gente teria aqui? Ó? A gente teria 45 Lula, 44 Bolsonaro. Entendeu? Usando o caso da pesquisa da Modal. Então vou pôr de novo os valores cheios, vou deixar estourar os brancos, a quantidade para 108%, mas vocês sabem que é só para manter a fidedignidade dos dados. Então a gente tem aqui 47 e 46, certo? Então o que a gente tem aqui? 47 e 46. Então a gente teria aqui percentual, votos válidos, Datafolha, certo? Beleza? Aqui a gente não mudou, a gente manteve tudo certinho, tá? Então, ó, eu vou colocar assim, percentual VV Datafolha, certo? E aí eu vou por aqui, percentual VV Modal. Então a gente teria 47%, 46%, 8% e 23%, porque é mais ou menos a mesma coisa nessa base aqui, tá joia? Agora vamos na Genial. Então, ó, tô aqui,
na modal, tá vendo? 41, 40. Agora nós vamos na genial. Genial. A avaliação do governo do Bolsonaro, ó. Tá vendo? Ele tá tendo uma queda, ele tem caído um pouco. Tá perdendo força. Por quê? Porque vai chegando perto da eleição, vai apanhando. É importante saber disso. Ele é o presidente da República. Ele é o objeto da crítica, porque é ele que a gente quer desempregar se a gente é contra ele, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Não é que eu quero desempregar ele. O que eu quis dizer é assim. Tem uma eleição. O que todo mundo quer? Reeleição. O que todo mundo que não está no campo do governo quer? Quer tirar o cara que está lá, certo? Então ele apanha mais. Ele apanha mais. Por isso que costuma-se dizer que um candidato à reeleição tem que ter uma gordura para queimar, porque ele vai apanhar muito durante o processo de reeleição. Aí vamos olhar aqui, ó. Aqui, vamos lá. Ó, espontânea. Então, na genial, você tem 34 e 30. Tá vendo? Na espontânea. 34 e 30. 34 e 30. Perdão, gente. Perdão. Aqui vai ser genial, tá? 34% e 30%, né? Veja que a pesquisa da Genial, por isso que eu gosto mais da pesquisa deles que da dos outros. A pesquisa da Genial, ela dá um padrão de indeciso que é mais ou menos o que a estatística das eleições mostra. Em torno de 28%, 30% dos eleitores não votam. Se o cara não se decide nesse momento, ele não está tendente a decidir mais, está meio de saco cheio, não sabe se vai votar. Então, tipo assim, é muito, ó. E aí você vê aqui, ó, 3, 3, 2, 8, entendeu? Dos outros, é assim, é realmente assim, tá de parabéns a Genial, assim, a pesquisa é boa. Um amigo meu falou, não é tão boa assim como o Datafolha, desnecessário dizer que esse meu amigo é de esquerda. Mas não é isso, eu não ligo para grife, certo? Eu ligo para como os dados se comportam dentro de um padrão. Então, eu gosto muito do jeito que a Genial, dessa Quest, que ela faz a pesquisa aqui, e tá interessante, tá bem interessante, a pesquisa é boa, bem elaborada, merece crédito. Então, assim, 34-30. Então, no 34-30, você teria o quê? Né? Você teria aqui 35-39% dos votos válidos, sempre lembrando que isso aqui é da espontânea, a pessoa fala espontaneamente quem quer. Na estimulada tá 44-34. Eu vou fazer depois da estimulada não todas, tá? Então tá aqui. Então isso aqui é da espontânea, tá? Espontânea. Então na espontânea a gente teria aqui o percentual de votos válidos da Genial seria 39% para o Lula, 35% pro Bolsonaro, e aí a gente teria 8% e 23%, certo? E aí a gente teria aqui o universo fechado, 105% do universo fechado, tá joia? Então, você na Genial aqui, você teria uma reflexão mais próxima do que é a abstenção mesmo dos votos, etc e tal. Então, na média dessas três pesquisas, a gente vai ter o Lula em torno de 45%, Bolsonaro em torno de 39% dos votos válidos. É isso aqui. Hoje é isso. Certo? Hoje é isso. Então aí você teria, né, um VV Max, né, percentual de votos válidos no máximo, né, do Bolsonaro, do Luiz Inácio Lula da Silva. Max. Você teria 49% na máxima, o Bolsonaro estaria 46% na máxima, tá joia? Né? 46 na máxima, aqui não muda porque a gente manteve estável, e na variação mínima a gente teria
O Lula potencialmente com 39 e o Bolsonaro potencialmente com 35, tá? E aí se você quiser tirar, como faz o grande Bill Williams, o trader fazia, né? Faleceu, né? Do Miriam aqui, né? Você estaria falando aqui 44 para 41. É isso. Entendeu? É isso. Então esse é o cenário. O cenário é mais ou menos esse que eu analiso considerando os dados, tá vendo? Tô nem aí o que eu acho, se o Bolsonaro é um lixo, se o Lula é uma porcaria também, se os dois deviam fazer uma chapa só e aí os dois governavam, entendeu? Eu não tô nem aí pra isso, tá bom? A minha opinião particular sobre cada um deles não diz respeito a nenhum de vocês, concorda? O que vale é a gente refletir com base nos números. E aí eu gosto mais da espontânea. Até posso pôr aqui da estimulada, mas eu não gosto da estimulada. Não vou pôr, não, deixa isso pra lá. Eu não gosto da estimulada porque a estimulada força o ser humano a uma realidade que não existe, que é a de que todo mundo volta. E não é verdade, entendeu? Não é verdade, por exemplo, não é verdade que só 5%, 10% dos eleitores é branco e nulo e não vota. É bobeira, isso por quê? Porque eu falei isso na mentoria essa semana, é uma conduta social reprimida você não votar. Mesmo que você tenha idade para não votar, ou que você tenha condição de não votar, existe uma moral, uma pressão social sobre você de que você tem que cumprir a lei, é sua obrigação, é seu dever como cidadão. Você que não vota, você não altera o futuro do Brasil. Então isso é vergonhoso, entendeu? Isso é vergonhoso publicamente você dizer isso. Então, por isso que eu não gosto de estimulado, por isso que eu acho que estimulado é uma coisa de criança, de parque. Onde os otários dos jornalistas mal informados se organizam para ver as coisas e não vale porcaria nenhuma. Falo de experiência, né? Não vale porcaria nenhuma. Por isso que erra tanto, entendeu? Porque isso aqui não existe, isso aqui. Não existe essa homogeneidade, entendeu? É como leite, certo? Leite. Fala aí, mineiros, né? Leite é o quê? É o leite da vaquinha ordenhado, bonitinho, que sai aquela nata, aquela gordura. Isso é leite. Isso é leite. Entendeu? Leite forte, intenso, gorduroso. Você ferve, você sai aquela nata, você pode puxar aquela nata, bate assim, faz a manteiga. Isso é leite. Aquele negócio pasteurizado, homogeneizado, misturado com água e não sei o que daí tira uma parte para fazer subproduto e não sei o que, aquilo lá não é leite. Entendeu? Aquilo não é leite. Leite é tirado da mimosa. Aquilo é leite. O resto é um produto industrializado. Isso aqui é isso, entendeu? Isso aqui é uma homogeneização, uma esterilização da opinião das pessoas para caber num padrão. Padrão definido por alguém que se acha super inteligente, diz é assim que o eleitor se manifesta. Coitado, entendeu? Por isso, tudo que é estatística, galera, deveria ser... As pessoas falam, não, estatística é foda, muito matemática. Estatística é pura reflexão sobre o ser humano. Não tenta limitar o ser humano, não, que você vai se dar mal. Então, por isso que o eleitor vira e mexe, bota os especialistas dos institutos de pesquisa no seu devido lugar, porque não é assim que se faz, né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, Datafolha, estimulada, sério mesmo? Olha aqui, não sabe, vai votar em branco 6%. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Há uma subconsideração desse camarada aqui que é não votante. Ele nem existe na pesquisa, entendeu?
Porque se a pesquisa fosse bem feita, confiável, pensada efetivamente, as pesquisas. E aí da Genial tem isso sim, não sei o que eles fazem, mas aparece isso melhor. Não existe o candidato vou ficar em casa, entendeu? E é difícil capturar isso por causa da questão moral, entendeu? Sacou? Mesmo um idoso que não precisa votar, que não vai votar, ele vai dar a opinião dele, porque ele está sendo perguntado a opinião dele. Eu te dou o meu exemplo, meu padrasto não vota, ele não vai mais votar. Mas se ele for perguntado na rua, tá aí um exemplo, se ele for perguntado na rua, para quem você vai votar? Ele vai falar para quem ele vai votar. E ele altera a formação. Por quê? Porque são poucos entrevistados, são só 2.000 entrevistados, entendeu? Então, na amostragem toda lá, ele sozinho na amostragem, ele altera decisivamente os não votantes que estão dando opinião sobre a eleição. Porque ele separa, isso é muito importante, para terminar, porque está muito longo. Isso é muito importante, ele é um só, e ele precisa estar na amostragem porque ele é idoso, certo? Precisa estar na amostragem porque ele é idoso. Então, no universo dele, ele já é muito forte dentro de uma pesquisa como a amostragem de 2000, por exemplo, que é uma pesquisa grande, 2000 é uma pesquisa grande. Então, ele altera decisivamente, mas decisivamente, entendeu? Porque você vai pegar e vai fazer assim, ó, 2000, não votantes seriam potencialmente 23% de 2.460, certo? Beleza? Não votantes na idade X é um substrato dos não votantes. Então vamos imaginar que seja 5%, só para dar um exemplo. Então é 23, certo? 23 não votantes, certo? 23 não votantes, ele é ele representa 5% da amostra. Um único sujeito. Então, se a pesquisa tiver entrevistado 20 idosos e metade desses idosos não votar, mas dá opinião, porque dar opinião é livre, certo? Não tem nenhum problema. Eles destruíram a amostragem dos não votantes. E a estimulada arrebenta com isso. Por que arrebenta com isso? Porque coloca a pessoa num caixotinho assim, bonitinho, na caixinha, dentro de uma moldura, tal, no ideal, tal, entendeu? Então dei um exemplo, usando meu padrasto como exemplo. Não vota. E sujeito que está em trânsito, então? Entendeu? O sujeito está lá no Marabá, eleitor do Rio de Janeiro. Ele não vai votar para o Rio de Janeiro. Ele não vai voltar para o Rio de Janeiro. Entendeu? Ele não vai. Mas se você perguntar para ele, e aí, beleza aí, carioca, beleza, Chico, e aí, beleza, vamos lá. Porra, irmão, porra, sou Bolsonaro, brother, sou Bolsonaro total. Mas você não vai votar, otário. Não, mas eu sou Bolsonaro total. Não, mas você não vai votar. Entendeu? Sacou o problema? Beleza? Sacou? Para não parecer que eu estou puxando o saco do Bolsonaro. Ou do Lula, né? Depende de como você veio falar aqui. Mesma coisa. O cara lá no Pará, certo? O cara nasceu em Guarulhos, petista, movimento de base, São Bernardo, petista forte. Acompanhou o Lula nas greves, tudo, tal. Tava lá no dia que ele foi preso, no ABC, tudo. Cara, né? Então o cara tem uns 50 e poucos anos de idade, tá lá em Marabá, mesmo cara. Tomando a pinguinha dele ali, trabalha lá, tá tranquilo. Título em São Paulo, né? Mano, você vai votar? Pra quem você vai votar? Porra, Lula, mano. Porra, sou Lula. Lula livre, pô, 13, é meu, porra, não, isso aqui é. Faz o dedinho lá, muda do revólver pro L, pá, tá. Ele tá trabalhando como o quê? Como um cara que tá fazendo campanha pro Lula, certo? Mas ele não vai votar no Lula, porque ele tá em Marabá, ele não vai voltar lá pro colégio eleitoral dele, votar lá onde ele vota, não tem. Certo? Não vota. Não vai votar. Certo? Ele não vai pegar um avião, gastar uma fortuna, ir lá. Ele vai tomar uma pinguinha, vai justificar o voto e não vai votar.
mas na pesquisa ele aparece como eleitor do Lula. E realmente, no universo brasileiro, ele realmente é eleitor do Lula, mas ele não vai votar. Esse é o erro das pesquisas. Beleza? Valeu, galera. Vamos descobrir se eu falei besteira, o que sempre acontece, ou se é isso que vai acontecer no período eleitoral. Bolsonaro está perdendo força, né, nesse período, nessa última pernada, normal, apanha, né? Pesquisa, a eleição vai ser parelha, mas a gente tem aqui os cenários potenciais do processo eleitoral, tá bom? Fui, valeu, tchau, tchau. Vejo vocês durante essa semana. Você que não está no grupo do Telegram, entra no grupo do Telegram. Por quê? Porque as redes sociais não te avisam quando eu posto as coisas, certo? Então entra no grupo do Telegram, lá você consegue saber de tudo que eu posto, e lá eu vou avisar como é que vai ser a programação da semana, nessa semana eleitoral, e vou falar também para vocês o que eu vejo de trade, alguma coisa assim, entre quinta e sexta-feira, se eu ver alguma oportunidade, tá bom? E claro, tem power, tem tudo isso. Então lá no grupo do Telegram, tá aqui embaixo, clica aí, acessa, você vai poder me acompanhar, tá bom? Fui, valeu, tchau, tchau.